No Viva Saúde de hoje, a gente vai falar sobre os cuidados com a gestante no verão. Não saia daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, a gente vai conversar então sobre os cuidados que a gestante deve ter nessa época do ano, né? No calor, no verão, na estação mais quente do ano. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. Nossa convidada já esteve aqui no Viva Saúde, a doutora Carla Conceição, que é médica, ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Prazer é nosso, prazer é nosso. Sempre muito esclarecedora a conversa contigo, né? Que bom, que bom. Doutora, vamos falar desse público que é a gestante, né? As mamães aí, as futuras mamães, as que não são mamães de primeira viagem, enfim, gestante. Ótimo. Que cuidados, quais são os principais... Vamos conversar sobre vários aspectos aqui, né, da gestação nessa época do ano, porque o calor, ele interfere um pouquinho nesse quadro da gestante, né? Ou não? Com certeza, Elke. E eu, muitos anos da minha vida, vivi muito a obstetrícia, né? Então, eu já estou formada há alguns anos e atendi e atendo, né, até hoje ainda, as gestantes. E o verão é uma época... A gente tem mulher grávida o ano inteiro, mas chega no verão, as mulheres ficam um pouco inseguras. O que eu posso e o que eu não posso fazer? O que eu devo, o que eu não devo fazer. Sim. Então, eu achei muito interessante assim, o tema, para a gente realmente tirar dúvidas. Assim, existem muitos mitos, né? Então a grávida pode tomar sol? Lógico que pode. Porém, com todos os cuidados redobrados, porque a gravidez por si só já escurece a pele. Então, o verão escurece um pouco mais. A época da vida que a gente é mais morena e mais bronzeada é na gestação. Quando a gente ganha o bebê, às vezes a barriga fica escura, né? E junto com a barriga escura e o risco que fica na barriga, às vezes vem o escurecimento da pele, o famoso e o detestável melasma. Né? Sim. O que a gente pode fazer para evitar o melasma? Existe uma tendência, né? Um tom de pele, uma tendência genética, um número de gestações que piora esse quadro. E o verão piora esse quadro, a exposição ao sol. Então, como me expor ao sol e diminuir esse risco, né? Já que esse risco existe. Então, o uso de protetor solar. Então, o bloqueador, o fator de proteção solar o mais alto possível no corpo todo, mas principalmente na face. E daí vem a dúvida. O que pode ter nesse protetor? Pode ter cor? Sim. Inclusive, o protetor com cor, ele é interessante porque ele bloqueia um pouquinho mais o sol, que é o que a gente precisa, né? Sim. Então, olhando, né, as publicações, o protetor com cor, que a grávida pode usar se ela não tiver nenhuma alergia aos produtos, ele vai bloquear um pouquinho mais o raio. Então, um fator alto de proteção para o rosto é interessante e com cor. Né? E não esquecer de usar além do protetor e reaplicar o protetor a cada 2 horas, não esquecer do chapéu. Gestante, chapéu, boné, alguma coisa que realmente encubra, porque é diferente do que a gente imagina, né, o efeito, né, o fato de nós estarmos grávidas já estimula os nossos hormônios do escurecimento da pele. Influencia, só né? o hormônio. A exposição ao sol é um fator a mais. Sim, ou seja, por si só já interfere na alteração da coloração da pele. Então, quando expõe ao sol, piora. Acentua. Se a gente lembrar da fisiologia da gravidez, quem já esteve grávida, né, e quem não esteve vai estar passando por isso, existe um escurecimento das partes mais escuras, do mamilo, das axilas, da virilha e muitas vezes da pele, da face. Então os melasmas são manchas como se fossem asas de borboleta no rosto, que algumas mulheres, geralmente mulheres de pele mais escura, aparecem mais, mas independente do tom de pele, muitas aparecem. E o que a gente pode fazer para prevenir é isso. E esse escurecimento da pele durante a gestação pode voltar ou não. Essa é outra dúvida. Eu ia perguntar isso, assim, se isso é transitório ou se fica permanente. Isso é transitório e leva em torno de 6 meses para voltar.
Então, uma depois mulher, depois do nascimento do bebê. Independente da via de parto. Então, algumas mulheres, né, chega o final do verão, elas estão, ou ganham o bebê, a barriga fica preta. Elas falam, meu Deus, eu estou encarunchada, não vai sair mais. Eu falo, calma. Só que são 6 meses, levou 9 meses para mudar. Leva um tempo para voltar. Mas se pegar o sol nesse local, mesmo assim depois ele passa esse efeito? Passa, porque esse efeito, diferente da cicatriz, então são pontos diferentes. Eu fiz uma cirurgia, fiz uma cesárea. Posso pegar sol na minha cicatriz? Pode, contanto que use um biquíni, se possível, uma roupa de praia com fator de proteção solar e usar protetor solar. Porque essa cicatriz, se eu coloco sol, ela fica hipertrófica, ela fica escura. Ela fica escura e aí é permanente. E aí permanente. Agora, existe a mudança da cor da pele por conta da gestação, que isso sim é reversível, independente do sol que eu tome no verão. Só que como os meus melanócitos estão aumentados, então eu fico extremamente morena no verão. A cor da grávida na gestação é maravilhosa. É uma cor ela fica bronzeada mais rápido. Mais rápido, porque ela tem mais... Está estimulado a melanina e isso é um estímulo cerebral. Por que isso acontece, doutora? Curiosidade. O mesmo lugar onde produz o hormônio da gestação é o mesmo lugar que produz o hormônio da melanina. Por isso o escurecimento. Estimula. E esse escurecimento específico em algumas partes do corpo da mulher, por exemplo, o mamilo, é para deixar a pele mais grossa, para a hora que o bebê for abocanhar não machucar. Olha não só. é à toa. É uma preparação do organismo, né? Por isso a minha pergunta, porque a gente sabe que o organismo ele é inteligente, ele se prepara para algumas situações. Nossa, ele é maravilhoso e perfeito. Então as mães ficam assim, ai meu Deus, eu tenho a mama como eu tenho, eu não vou amamentar. Então o tamanho não é documento. E essa coloração, existe esse escurecimento, o aumento da auréola, o aumento do mamilo, tudo preparando para a amamentação. Sim. Uma das orientações que a gente dá durante o pré-natal é o seguinte: queres preparar tua mama para amamentar? Tome sol. Porque o sol escurece a pele e essa pele mais escura é mais grossa. Então, quando o bebê abocanha, não machuca ou machuca menos. Machuca tanto. Então, o sol serve de preparação para a amamentação. Então, mas o sol... Direto nas mamas. Direto nas mamas. O sol é cicatrizante. E o que a gente fala de cicatrização pós-parto? O raio, né? As luzes infravermelhas e o próprio sol. Né? Secar com o secador. Então, tudo que eu estou fazendo? Eu estou usando calor, né? E hoje a gente usa também a luz de LED vermelho para cicatrização. Até naquele Mas período... Mas é tudo baseado no sol. Naquele período de adaptação, né, da amamentação, ali também se usa esse recurso. Né? Eu sempre digo assim, os primeiros 10 dias, né, do parto, a mãe não sabe dar mamar e o bebê não sabe comer. Então, essa adaptação machuca. Sim. A pele machuca, fica sensível, dói. É um teste de paciência. É um teste de paciência. Então, os primeiros 10 dias é assim, tu tem que ser brava, sim, persistente, e às vezes daí, então tem uma série de recursos que não tinha hoje, consultora de amamentação. Então, sim, hoje, o que acontece? Ninguém mais tem muito irmão, muita irmã para acompanhar o puerpério, né? São poucas crianças, então as mulheres não têm muito para quem conversar, não tem mais aquela conversa de vó, de tia, de comadre. Então, hoje, quem faz isso são as consultoras, né? Benditas consultoras, porque a gente precisa realmente, a mulher precisa compartilhar, né? Esse conhecimento que se compartilhava da vizinha, da amiga, hoje não existe mais, são tão poucas. Hoje as gestações são acontecimentos nas famílias. São poucas as famílias em que são vários filhos, onde a filha mais velha vem cuidando dos mais novos. Sim. E quando acontecia isso, as mulheres iam aprendendo a ser mãezinha. Sim. Hoje não existe mais. Tu tem ou 2 irmãos, ou não tem irmão, aí tu não acompanha, então tu não sabe. Então elas chegam... quando elas engravidam, elas estão cruas, assim, elas não têm noção de nada. Sim. De trocar uma fralda, de nada. Então, hoje, esse mundo moderno, com menos filhos, né, famílias menores, trouxe esse... Então, hoje a gente precisa desses profissionais porque a gente não tem mais essa... Sim, até o curso de gestantes que o Hospital Unimed disponibiliza, né, tem que ter aquela quantidade de pessoas mínima para poder ser produtivo, para ter, porque tem muita orientação prática. E assim, abriu as inscrições, tem que correr, porque esgota rapidinho. Eu acho assim, hoje, né, a gente tem a internet como fonte de conhecimento, né, e todo mundo hoje vai para a internet, mas a prática, né, mesmo que seja com bonequinho, né,
o colocar a mão é muito interessante, porque antes a gente fazia com a filha da irmã, com a filha da prima, as meninas mais novas elas eram chamadas para fazer isso, e hoje não existe mais isso. Eu percebo que isso não está acontecendo. Tipo, eu tenho uma filha adolescente, ela não vê uma criança, ela não sabe. E isso eu percebo em várias famílias, e eu vejo então as mulheres chegando muito inseguras, assim, até com coisas básicas, tipo assim, o que eu vou levar para a maternidade? Então, hoje, quem passa aí esse conhecimento, antes a mãe fazia a mala da filha, hoje liga para a maternidade, para o hospital, e eles passam a lista. Sim. É uma mudança, assim, eu que já, né, nessas 3 décadas aí, eu percebi uma mudança mudança de estrutura familiar, né? Total. Doutora, tu falasse dos cosméticos, né, desde que a gestante não tenha alergia. Eu ouvi dizer que a cânfora, né, que é uma substância que tem em alguns cosméticos, não é indicada para uso da gestante. Assim, o que a gente sabe que não é, o que a gente não deve usar na gestação são os ácidos. Então a gente tem muito assim, sabonete, peeling, muita coisa com os ácidos, né? E então tudo que é de ácido retinóico a gente evita na gestação. Os ácidos não. Agora, os cosméticos o sabonete, o hidratante, o protetor com base, quer dizer, o skincare continua, tá? Porém com produtos adaptados. Não precisa um grande investimento de produtos para gestante, porque daí às vezes as mulheres vêm, cara, mas aí ficou caro. Então um hidratante para gestante, um creme anti-estrias às vezes é muito caro. Tu não quer investir? Tu pode usar o teu skincare, tira o ácido. Né? Vê na fórmula se não tem ácido. Exatamente, tá tudo certo. E tá tudo certo. No geral, não tem grandes coisas pra gente, grandes preocupações. E hoje o que a gente vive existe muita coisa colocada na mulher, né? Então tem muita unha de gel, tem muito cílio, né? Então às vezes elas ficam assim, tá, vou ganhar meu neném, e agora o que eu faço? Né? Ou, né, como é que eu me mantenho? Como eu vou para a maternidade? Ou como é que eu me mantenho linda na gestação? Então, a gente não tem estudo de tudo, né? A gente não tem esses estudos, isso pode, isso não pode. Então, o que a gente já fala, assim, né? Porque elas engravidam, independente, né? Tipo, agora engravida, daí vai pra praia, eu quero passar um produto para um alisamento, porque eu quero ir pra praia e não tem como escovar meu cabelo. Né? Dúvidas de gestante. Fala, olha, todo o produto, mesmo que seja um alisamento natural, existe formol, né? E o calor ativa o formol, então a gente pede que ele não faça. Então a coloração, a partir do 3º mês, ou quando não encosta na raiz, pode. Agora, a partir do 3º mês. Isso. Ou se não, mexer na raiz. Porque a raiz é um lugar que o couro cabeludo é extremamente vascularizado. Então a gente pede para evitar. E os alisamentos daí na gestação, não. Tá? Então, prende o cabelo, aguenta um pouquinho, né? E depois da gestação, passou, né? Aí a gente já pode arrumar o que acontecer de... O cabelo, inclusive, ele é bastante... Ele recebe bastante o impacto da gestação, da pós-gestação. Nossa, então, eu sempre digo assim, na gestação, o cabelo da mulher, em função do hormônio da gravidez, ele é maravilhoso, ele cresce, ele é sedoso. É incrível. É uma crina, né? Lindo. Aí, quando o bebê nasce, o bebê suga toda a energia da mãe. E junto... Aí cai cabelo mesmo. Cai cabelo. O que acontece? Toda a energia vai para produzir leite. Né, e para manter as funções vitais. Então, unha e cabelo não é importante. Então, unha e cabelo estraga. Fica em segundo plano. Fica em segundo plano. Lógico que se eu tiver uma super alimentação, uma super suplementação, mas é muito difícil. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, antigamente, as mulheres cortavam o cabelo e a gente não entendia o porquê. É porque, primeiro, né, quando tu tem bebê, às vezes tu tem que optar. Ou escova o cabelo. Não cuida muito, não consegue muito tempo para cuidar do cabelo, né? E aí e existe essa queda do cabelo. Então hoje, a gente já, com essa preocupação, a gente tem algumas vitaminas que a gente usa no puerpério, né? Então hoje, o mercado farmacêutico viu essa necessidade. E hoje a gente já tem para oferecer para a gestante. Então quando ela tiver, né, no puerpério, eu tenho produtos para isso. Hoje a gente já tem. Há algum tempo não tinha para oferecer. Hoje a gente já tem todo um trabalho para essa fase, para o puerpério. Porque hoje as mulheres querem amamentar, então a gente tem que... um incentivo a mais para a amamentação. Tu podes continuar, tu pode suplementar
pode, e continua amamentando. Sim. Porque eu já vi mulher que não quis mais amamentar porque queria botar silicone, porque queria, sabe? Essa questão estética, A né? questão estética a gente não pode deixar de lado porque é importante. Então, o cuidado do verão vem isso, cabelo, unha, hidratação, alimentação, né? Sim. Então, são várias questões, né? Mas quando a gente conversando, eu fico lembrando assim delas, eu posso tomar banho de mar, né? Grávida? Pode. Banho de mar é super saudável, né? A água do mar, ela é fantástica, vários, até para equilibrar pH e tudo. A gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não ficar tanto tempo com o biquíni molhado. Por quê? Porque a gravidez já favorece infecções vaginais. E o biquíni molhado também. Então, uma fase em que a gente é mais propensa a ter infecções é na gestação. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu posso me expor ao sol nos horários recomendados, né? Evitando o horário das 11 até as 16 horas, né? Fora desses horários, pode sim. Porém, com protetor solar. Na face e no corpo todo. Protetor normal. Protetor normal, reaplicar a cada 2 horas. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, já que a gente está no verão, é do repelente. Por quê? Porque hoje existe a dengue. E a gente já teve problemas há tempos atrás com a chikungunya, né? Que a gente não é uma área endêmica. Mas eu aviso, vocês vão para o Nordeste, vão para o Centro-Oeste, lá é endêmico. Levem repelente. Essa época de férias, muitas gestantes viajam. Exatamente. Em outras regiões. Nós não temos tanto problema aqui em Santa Catarina, mas saindo daqui a gente tem sim, né? Então a gente tem que cuidar muito. Quem vai para o Nordeste, eu sempre digo, cuidado, leve o repelente. A mesma coisa, reaplicar a cada 1h30, 2 horas o repelente, para evitar a doença, que a gente pode ir para lá e voltar contaminado. Essa doença, inclusive, ela afeta o bebê? Isso. Existiam relatos, há alguns anos atrás, o Zika vírus, ele causa, a mulher infectada por Zika vírus na gestação, o bebê nasce com microcefalia. Sim. Né? Então pode nascer vários casos alguns anos atrás. Aconteceram vários casos alguns anos atrás. Então desde então era uma coisa que a gente não cuidava. Nós moramos no interior, né? Tubarão nem tanto, mas os arredores, os entornos são. Então muitas pessoas têm sítio. E o borrachudo ninguém nunca cuidou muito, né? Tirando o desconforto da picada. Sim. Mas hoje a gente cuida porque a gente não sabe o que pode ser. Não então, tem como. Melhor é prevenir, né? Então, o repelente ele protege. De fato, ele protege. O verão Contra tem o mais mosquito. proliferação de mosquitos. Então, a gente tem que se proteger disso também. Bem lembrado. E aí, mesmo estando aqui, a dengue, ela acaba focos. sendo um risco. Existem focos. Existem exatamente. focos. E a gente não sabe o que pode trazer problema para o bebê. Então, a gente pede, use repelente. Sim. Preocupações que a gente não tinha. Sim, verdade. E o sol não era também tão intenso, mas com a camada de ozônio, né? Então, cada vez mais prejudicada, né? Então. E aí vem uma dúvida, a seguinte dúvida, a insolação. A gente está falando aqui, a gente falou um pouco da questão da coloração da pele, mas aquela gestante que acabou passando do limite, né, que na hora não vê o que vai acontecer, a gente sabe, né, que a experiência nos diz que se a gente ficar bastante tempo no sol e além da conta, pode causar uma insolação. No caso da gestante, agrava um desconforto, porque ela já está em adaptação, né? Muitas vezes já nos últimos meses de gestação, enfim, desconfortável. E aí vem a insolação. Isso. O que fazer nesses casos? Aí tu levantou uma questão que eu acho bem importante. A hidratação, né, da pessoa. A gente não pode tomar água, né? Isso grávida ou não grávida, mas grávida é pior, porque a gente precisa de mais líquido, porque a gente tá levando circulação nossa e do bebê. Sim. Então tem que ser de 2 a 3 litros de líquido independente da vontade de tomar água. Então eu sempre digo, a água tem que ser como remédio, deixar ao alcance da visão e tomar. O que a insolação é? É uma queimadura que pode chegar a segundo grau, terceiro grau, dependendo se fizer bolhas, né? Então é um tratamento de queimadura normal. Tu vais usar pomada para queimadura, tu vais hidratar bem essa pele, tu vais usar uma substância calmante à base de aloe vera, que pode ser usado na gestação, né? Mas
essa queimadura, dependendo, né, aquelas queimaduras com bolha, principalmente as pessoas claras, podem até ficar cicatrizes, então a gente tem que cuidar bastante, né. O bebê está sempre muito bem protegido, o medo das mães assim, eu não vou queimar o meu bebê, não. Mas a mãe, se a mãe adoece, o bebê sofre pelo sofrimento da mãe. Sim. Quando a gente sofre, quando a gente sente dor, a gente libera substâncias no nosso corpo, e essas substâncias passam para o bebê. Então, a insolação é tratada da mesma maneira de não grávida, porém, a hidratação da grávida, água de coco, suco, né? Tem que ser bem importante. Os alimentos, a gente sempre diz, cuidado com os alimentos crus, né? E todo mundo no verão vem muito sushi, muita carne crua, né? Então a gente fala assim, lógico que a procedência é importante, mas no verão a proliferação de bactérias é mais fácil. O calor, né? O calor. Favorece isso. Então, evitar. Então, eu sempre digo, use os alimentos bem cozidos, tá? Alimentos leves, porém bem cozidos. Evitar as saladas cruas, doutora? Isso. Existe uma especialmente nos restaurantes? Isso. Existe uma bactéria que chama toxoplasmose. Essa toxoplasmose a gente adquire através de fezes contaminadas de animais silvestres, domésticos e silvestres. E não é só a gente sempre associou a toxoplasmose a carnes de porco cruas, mas não é só isso. A gente sabe que alimentos mal lavados, né, com água contaminada ou pode, né? Porque o bichinho foi lá, defecou na hortinha. O gato, né? O cachorro, né? Contaminou a hortinha, e daí, se isso não foi bem lavado, pode passar para o ser humano. Então, consumir esses alimentos bem lavados, né? Frutas e verduras guardadinhas na geladeira, mas bem lavados, em lugares que tu tenhas total confiança de que é seguro, tá? Não tem segurança, não coma. Então, coma o cozido. No restaurante, por exemplo, né? Claro que muitos restaurantes a gente já sabe que a gente está habituado a se alimentar lá, e, enfim. A gente confia, né? Mas assim, é um risco que não vale a pena correr. Né? Estamos de férias e vamos comer no restaurante X para conhecer. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado enquanto grávida, né? É mais fácil tratar uma intoxicação ou uma bactéria. Não, né? Eu tenho um arsenal terapêutico maior, eu fico com o arsenal terapêutico reduzido na gestação, e existem algumas bactérias, como por exemplo a toxoplasmose, que causa malformação no embrião. Ela está dentro do pré-natal, né? Inclusive a gente faz de rotina, né? Porque qual a importância dela é essa? Quando a gente tem toxoplasmose na gestação, não é só no olho que ela afeta, né? Pode trazer vários problemas para o bebê. Então, essa é a importância clínica. E no verão, a gente fica um pouquinho mais exposta, tá? Sim. Então, os alimentos têm que ser alimentos, eu sempre digo, mais frutas e verduras, né? Guardados na geladeira, tudo que é mais geladinho é mais tolerável, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, quando a gente está enjoada. Mas o verão pede coisas leves e coisas geladinhas, né? Então, as frutas cruas, guardadinhas na geladeira, as verduras bem lavadas, né? Geladinho, o corpo aceita melhor, e o verão pede isso. A gente só tem que tomar esse cuidado. Então, isso faz parte do cuidado das gestantes de verão. Água e consumir tudo limpo, porém geladinho. Isso favorece, isso é mais saudável, é mais... Traz mais bem-estar. Isso, ela vai se sentir melhor. Uma outra coisa que a gente tem que cuidar é que na gestação, que o calor, ele aumenta o inchaço. Então, aquele inchaço de final de gestação fica exacerbado agora, com o calor. Eu acho que é um dos maiores receios, assim, das gestantes, né? Ficar com o pé inchado, desconfortável. E realmente fica, né? Porque a gente é um sistema de drenagem, né? Então, esse sistema de drenagem com calor fica prejudicado. Então, a gente fica mais inchada. Aí vem a pergunta, eu posso fazer drenagem? Drenagem pode. Pode? Pode fazer drenagem, pode fazer desde massagem. O início desde da o início, né? Evitando o abdômen, pode. Mas os pontos de drenagem de pernas, né, ajuda bastante. Tem pessoas que optam por fazer acupuntura, pode fazer na gestação, tá indicado, até para melhorar essa drenagem linfática, eu acho bem legal. E uma dica, quando chegar em casa, levantar as pernas, né, pernas para cima, asinho,
desincha muito as pernas. E durante o dia, para quem suporta, para quem não é muito encalorada, já que a temperatura do nosso corpo está meio grau mais alto em função do hormônio da gravidez, por isso que a gente é mais encalorado. É mesmo? A nossa temperatura é aumenta a temperatura. Meio grau. Então só isso já te dá uma sensação de calor. Já sente mais calor do que... Aí tu estás acima do peso com mais líquido no teu corpo, né? Então, tudo fica mais desconfortável. Sim. E no final, o peso da gestação sobre as pernas é que dificulta a circulação do sangue. Então, o uso da meia elástica, pelo menos até o joelho... Mesmo no verão. Mesmo no verão. Então, elas falam, eu não vou suportar, cara. E é todos os dias, né, doutora? O ideal é todos os dias. Vai diminuir o inchaço, vai diminuir as dores, vai diminuir o risco de processos tromboembólicos. Na gestação, é a época que a gente mais coagula. Então, a época da vida é uma das épocas da vida que a gente tem mais risco de ter processos de trombose e flebite. Sim. Só por estar grávida. Então, a meia ajudaria também nisso. É o que eu falei, é para quem suporta. A gente tem a meia calça, daí a gente pede para comprar. Em cima, né? Em cima, daí a gente pede para comprar com barrigueira para gestante. Mas se conseguir usar até o joelho, já tá ótimo. Já vale, né? Já ajuda muito. Né? No verão, às vezes... Na segunda gestação eu usei bastante, mas eu não estava grávida no verão. Mas eu digo assim, olha, esteticamente não é bonito, né? Não é fácil de colocar, mas o não é fácil, mas o bem-estar que ela te causa. Mas é uma decisão, né? Experimente, né? E veja o quanto confortável que é chegar no final do dia, tirar aquela meia e as pernas não estarem tão inchadas, tal, porque o inchaço vem com o calor. Sim, agrava, né? Agrava esse quadro, né? Agrava esse quadro. Então, a gente pede sempre para lançar a mão das meias. Porque a meia não é remédio, né? A meia é mecânico, né? Sim. Então, a gente procura fazer tudo o mais natural possível. Então, tu vê, tudo que eu falei, né? De alimentação, são todos cuidados que a gente puder evitar de remédio. Né? Sim, até porque não é possível utilizar todos os medicamentos, né? A gente fica... Ou pelo menos se evita, né? Exatamente. Se toma esse cuidado. Porque por mais que a gente saiba que isso ou que aquilo não vai trazer malefício, mas sempre quando tiver algum problema, tu vai voltar lá. Será que se eu fiz isso, eu fiz aquilo? Então essa dúvida sempre paira no ar. Então, quanto mais tranquila eu puder deixar essa mulher, né? Essas mudanças emocionais da gestante no verão é independente, né? É uma estação que acaba não influenciando tanto, apesar do desconforto. O que eu percebo é que a mulher grávida, ela no início principalmente, ela já sofre com a pressão baixa. E o verão traz a pressão baixa. Então, baixa a pressão. gestação... Dá mais sono. Então, o cansaço, o sono, a fraqueza e o inchaço, que são sintomas de início de gestação, ficam piores no verão. Então, é mais sonolento, é mais tontura, mais fraqueza, às vezes até desmaios, por conta do calor, do aumento da temperatura. Como faz para amenizar esse quadro? Água. Melhor coisa que tem, todo mundo fala, põe sal embaixo da língua. Melhor coisa para amenizar isso é tomar água. A água equilibra tudo, equilibra a pressão arterial, não te deixa desidratar, né? Então ela vai te deixar melhor. E repouso. Gestação, principalmente no início, exige repouso. A pessoa tem que respeitar o corpo, então ela tem que ter tempinhos para dormir, porque ela tem uma hipersonia. E o calor piora isso. Te deixa mais aborrecida. Então, sempre que puder dormir, sempre que puder dormir com a perninha para cima, ajuda muito. Sim. É uma receitinha de vó, mas que funciona. Sim, com certeza. A prática de atividade física, que é algo benéfico, como é que faz no verão para gestante? Então, o que a gente recomenda? Vamos procurar os esportes de verão. Caminhadas ao ar livre, né? Com um bonezinho e com protetor. Hidroginástica, hidroterapia, né? E baixo impacto. Pilates, né? Pilates durante toda a gestação é bem interessante. Então, esses esportes ao ar livre agora, tudo que é com bola é complicado, né? Porque pode te machucar, pode lesionar, né? Eu posso jogar beach tênis? Tu és acostumado a jogar beach tênis? Tu vai poder? Vai. Mas se tu cair, se tu levares uma bolada, estás preparada para isso, né? Pouco dá um pulo e dá uma cólica, sangra, descola uma placenta, é um risco que tu corres. Caminhando ou dentro d'água é mais difícil. Agora, com esporte de impacto, esse é o risco que a gente corre. Então é isso que eu falo.
tudo pode. Eu já vi mulher fazer crossfit até ganhar. E tá tudo certo, tá lá o bebê lindo e maravilhoso. Agora, uma coisa é certa, né? Não se começa a fazer uma prática esportiva dessa intensidade na gestação. na gestação. Mas as crossfiteiras, elas Já falam, tem uma rotina. eu estou acostumada. Tenta. Qual é o balizador aí? É se sentir bem? É se sentir bem. Né? É isso que a gente percebe. O que eu acho que o mais importante é a informação. Tu estás ciente dos teus riscos, né? De parto prematuro, ruptura prematura de membranas, descolamento de placenta. Pode acontecer, doutora. Pode. Porque é um impacto, né? Imagina tu pular caixote. Normalmente as mulheres já têm o bom senso de fazer tudo em baixo impacto. Mas, por exemplo, a que faz musculação, ela continua. A que faz aula de ginástica continua. Só que adaptado, né? Mas o crossfit é desafiador, porque são coisas novas. Né? Mas eu já vi mulheres até o final. Lá na aula de crossfit, aquela barriga, eu falei, vai nascer, né? Vai nascer na aula de crossfit. Como a médica fica nessas horas? Eu fico estressada. Na expectativa. Na expectativa. Eu fico olhando para ver o que dá, porque é isso que tu falou, né? A gente tem que ter a noção de que não é a época de a gente iniciar um esporte desse tipo. Mas para quem tem esse corpo habituado, né, pode até servir de preparação para o nascimento, né? Hoje a gente faz tantos exercícios de preparação, mas é tudo para melhorar, né? Por isso que eu falei, o Pilates é fantástico, né? Sim, o alongamento, a própria musculação. Agora, esses de impacto a gente preocupa um pouquinho. Eu já vi complicações de também com isso. De contato também, né? Porque tá ali... O vôlei, o futebol, exatamente. o beach tênis. Eu falo, olha, gente, sabe dos riscos, né? A pessoa tem que estar consciente que corre riscos. Sim. O bebê, ele tá, de certa forma, bem protegido, né? O bebê tá sempre bem protegido. Eu sempre digo assim, existem algumas camadas... Só porque o organismo da mulher... Mas, às vezes, num esforço desse, tu pode provocar uma ruptura de bolsa, um sangramento, um parto prematuro. Isso existe em qualquer situação, como a gente já conversou. Qual é a chance, qual é a nossa estatística de parto prematuro no Brasil? 12%. E se tu for uma dessas 12% e ainda tá fazendo esse esporte? É alto, né, esse número, né, doutora, se a gente for ver. Se a gente for ver, 12 em cada 100 mulheres vão ter os seus filhos antes das... O que seria um parto prematuro? Antes das 38 semanas. Nasceu de 37 semanas e 5 dias, pesou 2,5 kg e foi embora comigo. Perfeito, mas é prematuro. Foi um ponto fora da curva, né? Porque normalmente quando nasce prematuro tem que fazer aí... Tem que ter certos cuidados. Né? Tem bebês que nascem até bem mais prematuros e as coisas acontecem de uma maneira, né? Evoluem de uma maneira super boa. Mas se a gente levar ao pé da letra o conceito de prematuridade, antes de 38 é prematuro. Se puder evitar, né? Se puder evitar. Tanto que hoje... O que existe um consenso, né, na obstetrícia, principalmente um ponto que os pediatras não abrem mão, que os bebês que cirurgias agendadas por algum motivo não sejam antes de 39 semanas. Porque ainda existe uma porcentagem mínima de bebês que nascem entre 38 e 39 semanas que fazem algum grau de desconforto respiratório no pós-nascimento. Então, eu sou da época que a gente dava 38, a gente podia interromper. Sim. Mudou. Agora são 39. Então as minhas pacientes vêm, mas eu tive meu primeiro filho, pôde. Eu falei, podia, mudou. Então esse conceito existe. A medicina é assim, né? Vai se modificando, o conhecimento a respeito daquele tema. Exatamente. Todos os dias. Então né? tudo aquilo que já foi assim, e a medicina é muito cíclica, né? Então às vezes, quando eu comecei a trabalhar, e quando eu fazia residência, se a gente tinha um parto que a gente diz desassistido, que a mulher ganhasse na cama, sem assistência, sem ganhar cortinho, a gente era punido, a gente tinha que pagar pizza, porque foi um parto desassistido. Hoje as mulheres pagam para ter esse parto, que há 30 anos atrás era... tentando voltar... Tudo é cíclico. Aquelas origens, né? Entendeu? Mas tudo mesmo é cíclico. assim, interessante eu ter falado nisso, porque assim, mesmo quando opto por ter essa gestação em casa, né? Por N motivos, aí é muito pessoal realmente, tem que ter um acompanhamento, né? Nossa, tem que ter uma estrutura. Às vezes a gente escuta na mídia, né? Um parto domiciliar de emergência, tipo, a mulher esperou muito, não deu tempo de
ganhou no caminho, Se ganhou em precisar casa. de uma intercorrência. Mas seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, né, a assistência hospitalar ainda é o mandatório, Sim, sabe? sim. Existem no Nordeste casas de parto, existem, né, a Gisele Bündchen que ganhou, mas é tudo... mas existe uma estrutura por trás para que isso aconteça muito grande, Sim. tá? Não é assim... ainda o parto domiciliar é só em situações de exceção, né? Então, mas hoje o que a gente percebe é um parto, as mulheres querem um parto humanizado, sem que não se mexa nela, que ela fique o tempo que ficar, que o bebê venha no tempo que vier. Quando eu me formei, isso era desatenção. Sim. E hoje é o que elas sim, procuram. sim, Hoje sim. elas fazem planos de parto. Eu não quero corte, eu não quero depilação, eu não quero lavagem intestinal, eu não quero. E quando eu me formei, isso era desatenção. Protocolo. Era Isso protocolo era e protocolo. quem não fazia era Era desatento. desassistido. A gente não estava dando assistência. Então, como os conceitos mudam, né? Sim, sim, Então, é verdade. E o parto, o verão, eu acho muito, quem ganha bebê agora no verão tem o desconforto das pernas inchadas, né? Mas tem o conforto de cuidar do seu bebezinho mais tranquilo. Eu ia te perguntar isso. A gente elencou aqui vários desafios de ser uma gestante no verão, né? Mas a gente sabe que a qualquer tempo existem gestantes. Tem gestantes. Né? E muitas vezes não se escolhe, né? O período em que o bebê vai nascer. E os bebês do verão, para as mães, é muito tranquilo, não precisa de ar. A roupa é mais confortável, põe uma fraldinha. O pós, né? O puerpério é um pouquinho mais tranquilo. Põe uma fraldinha e tá tudo certo, não precisa agasalhar, ligar ar-condicionado. Então, a hora do banho é mais tranquila. A hora do banho é mais tranquila, a aguinha não precisa estar numa temperatura, uma temperatura agradável. Tu já tem mais liberdade, tu já te sentes mais confortável de sair com esse bebê, mesmo ele sendo novinho. É mais fácil de dar banho de sol, né? Um bebê de julho, dar banho de sol é desafiador. Né? Um bebê de janeiro, fevereiro é excelente. Então a gente se sente mais confortável de lidar com um bebezinho recém-nascido no verão. A recuperação dessa gestante no verão é mais tranquila também? O puerpério? O inverno. Ou não necessariamente? O que eu percebo? A gente hoje tem uma ótima qualidade de anestesia, de analgésicos, mas o inverno é mais dolorido para cirurgia. O verão é mais tranquilo. É que a mulher sente mais, o né? frio te deixa mais dolorida. O frio tu fica mais contraída. Né? Então tu fica mais descontraída no verão. Então, e essa coisa assim, né? Tu tá no inverno, o cabelo, vou pra rua, vou pegar frio. No verão não, tu ganhou bebê e vai pra rua. Porque tudo é mais natural, tudo né? Tudo é mais natural. Né? Então tu vai, eu percebo assim, esse caminho, né? A mulher ganha em julho, ela fica 2, 3 meses. A gente mora no frio, intocada com o bebê. No verão, ela ganha bebê, com 15 dias ela tá na rua. Então é muito mais tranquilo. Tem esse lado bom do parto no verão, né? Sim. Como tem esse período de férias, de festas, de viagens, né? As pessoas se deslocam muitas vezes para ver os parentes, enfim. Elas fogem um pouquinho do pré-natal? Furam o pré-natal? Assim, a gente é um furo, mas é um furo planejado, assim, né? A gente se prevê essa pausa. A gente prevê, então a gente fala, então tu venha perto de acabar para quando a gente voltar já tá na hora da tua consulta. O que na verdade às vezes acontece e que às vezes as pacientes chateiam é que é uma fase, é uma época em que todo mundo viaja, a paciente e o médico. Então, às vezes, aquela paciente que vai ganhar no Réveillon, que vai ganhar no Carnaval, ela, tu vais estar aqui? Às vezes a gente está, às vezes não. Às vezes a gente consegue chegar ao hospital, às vezes não. Então, a disponibilidade, essa relação médico-paciente, às vezes fica meio, né? Porque às vezes eu não estou disponível, o colega, o tempo todo naquele período. Porque os médicos também viajam, as equipes também. Sim. Então, muitas vezes a gente trabalha com equipe de plantão. Mas e isso é desafiador. As mulheres ficam super inseguras. A primeira coisa que elas chegam, eu vou ganhar no Natal, tu vais estar aqui. Já é uma data sensível, porque mudou o roteiro da família toda. Mudou. Nossa.
né? Então, Pode mudar o roteiro. Nossa. Fica aquela expectativa, né? Aquela tipo expectativa, assim, será que vai ser na noite de Natal? Será que vai ser no outro dia? É uma... E a virada de ano também, né? Então, coisas do tipo assim, hoje tá muito tranquilo, mas já aconteceu anos de a gente não conseguir transitar por causa da ponte, quando a ponte não estava pronta. Sim. Então, eram horas na fila. De então, a gente falava assim, tu não sai de Tubarão, tu não vai pra praia, porque tu não vai conseguir voltar. E vice-versa, né? Mas aí esse acompanhamento médico faz essa orientação também, né? Essa previsibilidade, assim. Faz, mas barriga de grávida é imprevisível. Então, eu vou te contar uma história minha, né? E essa paciente, ela é uma paciente muito querida. Eu tenho uma paciente, ela teve algumas gestações e uma delas, o bebê não podia nascer aqui. Ele tinha que nascer em Florianópolis, porque ele ia nascer com probleminha e precisava passar por uma cirurgia. E ela estava de 36 semanas, faltava um mês para nascer o nenê, e a bolsa rompeu. E ela entrou em trabalho de parto. Só que a ponte não tinha essa interdição de horas, e ela não tinha horas. A Ponte de Laguna aqui? Ponte de Laguna. Ela mora em Orleans, e ela tinha que ir para Florianópolis. E como é que a gente passa? O que a gente conseguiu fazer? A família tinha condições, o sogro dela alocou um helicóptero. Nossa, e ela foi de helicóptero. Foi a única vez que eu andei de helicóptero. E ela falou, tu vai comigo junto, né? E eu fui junto. Então é uma história, eu sempre falo pra ela, que é a única inusitada. vez que... pra mim e pra ela. Mas tu tens outra história, pelo menos, inusitada, assim, não tem? Foi no teu carro? Que o bebê nasceu? Não tive de nascer no carro, mas, por exemplo, assim, já aconteceu, eu moro no interior, então já aconteceu de eu ter que vir para Tubarão e trazer o paciente. Isso já aconteceu comigo. A paciente vir no teu carro. Comigo no meu carro. Às vezes já aconteceu de vir com um carro atrás, mas tipo assim, eu não sei dirigir, meu marido também não sabe entrar em Tubarão, como é que a gente faz? Entra aqui que eu levo. Vai atrás da médica. Já veio atrás de mim e já aconteceu de vir no carro comigo. E essa foi o mais estranho, assim, que a gente foi de helicóptero para Florianópolis. Sim, então foi realmente foi uma aventura assim, que eu nunca tinha dado de helicóptero, né? Nem eu, nem ela, nem ninguém. Que então bom que ela tinha condição, né, de fazer isso. E deu tudo certo. Hoje a menina é perfeita, saudável, mas precisava nascer lá. Sim. E a gente não conseguia se deslocar. Então é isso que eu te falei. A gente tem uma previsibilidade, mas o bebê nasceu prematuro. Mas o bebê que escolhe, né? O bebê que escolhe. Agora é importante destacar, acho que para as gestantes que estão nessa virada de ano também, festas, que há sempre uma equipe de plantão. Isso. Né? O Hospital Unimed aqui, a maternidade, tem uma equipe de plantão sempre. O Hospital Unimed hoje ele está muito bem equipado. Hoje a gente tem uma equipe de obstetras 24 horas, uma equipe de pediatras 24 horas, UTI, para a mãe, para o bebê, né? Então a gente tem o UTI neonatal, que a gente não tinha até alguns anos atrás, a gente só tinha o Conceição, hoje a gente tem, hoje o nosso Unimed supre, a gente pode fazer praticamente tudo. E uma equipe fantástica. E uma equipe fantástica, confiável, né? E, então tá tudo certo. Então hoje é muito tranquilo, né? Olha, hoje é dia 31, eu moro em tal lugar e o bebê precisa nascer, onde é que eu vou? Venha para a Unimed. Venha para Tubarão. Venha para Tubarão, que aqui tu vai ser bem atendido e vai ter todo o atendimento. Mesmo nos feriados aí, mesmo nas festas de fim de ano. E a gente fala assim, parece uma coisa tão lógica, mas não é. Hoje eu moro em Braço do Norte. Eu sou nascida em Tubarão, mas eu trabalho em Braço do Norte. E nós já tivemos épocas que nós não tínhamos as equipes. Então, realmente, eu estava na cidade, mas eu tinha que deslocar meu paciente porque eu não tinha um anestesista, eu não tinha um pediatra. Né? E isso e essa realidade ainda acontece em algumas cidades menores. Então, Tubarão é um polo de referência da medicina. Sim, fantástico isso, né? Nossa, maravilhoso. Doutora, a gente está indo para o finalzinho dessa conversa. Faltou falar alguma coisa que está relacionada à gestante no verão? Assim, eu acho que o que eu tinha preparado era basicamente isso, né? Acho que esses são os cuidados. Esses são os cuidados, né? Nossa, eu acho que com certeza vão ter mulheres que vão escutar e que muitas dúvidas vão vir, né? E a gente pode, de repente, responder pelo WhatsApp do próprio, pelo teu ou pelo meu, né? A gente coloca o teu arroba. Isso para se tiverem algumas dúvidas. Mas, assim, eu acho que isso é o que são as dúvidas que eu percebo que chegam mais para mim. Né? Era isso mesmo, é de alimentação, de sono,
Muito bom. Doutora, quero te agradecer a tua presença aqui, né, nessa época de ano, assim, que é tão corrida para vocês, a gente sabe, né? Porque realmente tem que fazer essa programação. Né? A semana que vem, por exemplo, é a semana, é bem isso. Então, a gente deixa as gestantes ou o que for de cirurgia, né? Para deixar todo mundo bem tranquilo. Sim. E volta no início. Mais planejado possível. Possível, mas tem coisas que os bebês a gente não manda. Sim, é verdade. Quando eles querem. Quando eles querem. Mas é maravilhoso, né? Eu adoro, né? É um privilégio para quem recebe assim o bebezinho junto com a família, né? Eu sempre digo assim que eu sou abençoada na minha escolha, porque eu lido com vidas, né? Medicina lida muito. A gente tem o lado da vida e da morte, mas a minha área, em especial, é muito com vidas, né? E trazer uma vida numa família é emocionante. É emocionante, é maravilhoso. Todo mundo sai com energia renovada, todo mundo sai feliz daquela sala de nascimento. Então é muito legal, assim. Quando as pessoas falam, mas tu não lida com morte? Não, eu lido com vida. Sim. Vida em abundância. De fato. Muito legal. Doutora, quero te agradecer a presença. Obrigada. Te desejar, né, um feliz ano novo. Obrigada. Em nome aqui da Unimed, né, desejar aí a todos os médicos também ótimas boas festas, né, e um ótimo ano aí que venha pela frente, com muitos nascimentos. Amém. E eu desejo também a todo mundo que está escutando a gente aí, né, boas festas para vocês da equipe. Obrigada pelo convite e fico à disposição. Quando precisarem de mim, eu estou sempre por aqui. Com certeza, precisaremos. Muito obrigada mais uma vez. A gente também agradece a sua audiência, deseja a você boas festas, que você possa celebrar com os seus, né, com os seus familiares, amigos, com quem você quer bem. A gente agradece também os nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.